Oiê, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, eu sou Lenilda, eu sou cabeleireira há mais de 15 anos e hoje eu tô aqui pra gente falar a respeito de uma dúvida que muita gente tem e muita gente me pergunta. Diferença das químicas. Você sabe qual que é a diferença da progressiva com formol, da progressiva sem formol e dos outros alisamentos? Vamos conversar um pouquinho a respeito disso? Vem comigo. Então, gente, antes de mais nada, vamos conversar um pouquinho sobre a forma didática, tá? Vamos conversar um pouquinho a respeito do cabelo em si. Suponhamos que o meu dedo é o cabelo, certo? O fio do seu cabelo tá aqui. Esse fio do seu cabelo, ele tem três partes: a cutícula, a medula e o córtex. O córtex é o meio do fio, que a gente não consegue ver, mas ele tá ali. O que acontece? Quando você passa algum tipo de química, existe químicas que ele vai abrir a primeira camada do seu cabelo, a primeira camada do seu fio, que é a cutícula. Existem produtos que vai abrir a segunda camada do seu fio de cabelo. E a terceira química, que são as mais fortes que existem, que são esses alisamentos com tiaglicolato, com guanidina, esses alisamentos à base de relaxamento, assim, vou falar de uma forma que você vai entender, tá? Relaxamento, tiaglicolato, o Enê, eles são umas químicas mais fortes, por quê? Porque ele vai na estrutura interna do fio, tá? Vai no córtex, entende? Então, assim, é conforme se fosse, gente, essas químicas, elas muito fortes, essas químicas fortes, elas são igual que você fizesse uma cirurgia do teu coração, entende? Que você abre em todo o seu corpo e vai lá no fundo, no profundo. Essas químicas fortes, elas fazem isso. O que acontece? Ela vai lá no interno do seu fio e ele muda todinha a estrutura interna do seu fio. Entende? Então, para você colocar uma outra química, qualquer uma que seja ali, o seu cabelo ele tem que estar recuperado internamente. Você tá entendendo? Porque aqui no outro vídeo anterior eu falei que o Enê é uma química muito forte. Porque ele, além de ser uma química que ele vai no interno do seu fio, ele é uma química que também vem na superior, que no caso a tinta, ela pega a sua cutícula, entende? Então, tipo assim, além dela corroer internamente o seu fio, ela corrói no superior também, sabe? No externo também. Então, o Enê, ele é uma das químicas mais fortes, por isso, assim como o tiaglicolato, assim como a guanidina e ácido, que são alisamentos que ele muda todinha a estrutura do seu fio. Então ele tem que abrir todo o seu cabelo e mudar a estrutura interna do seu fio. O que acontece é que o seu cabelo ele fica muito frágil. Então, para você colocar algum outro tipo de química ali no seu cabelo, você tem que estar recuperado todo esse cabelo, entendeu? Você não corre o risco do seu cabelo quebrar, que é o que a grande maioria acontece. E qual que é a diferença delas, gente? Eu vou te explicar de uma forma que você vai entender e nunca mais vai esquecer. Que existe as que você vai conhecer as formas mais populares que existe, que no caso é o formol, a progressiva que tem formol e a progressiva que não tem formol. A progressiva, quando ela não tem formol, gente, ou ela tem ácido ou ela tem aminoácidos. Ou seja, é uma química que ela vai abrir a sua cutícula lá no interno do córtex e vai mudar a estrutura do seu fio. Ou seja, olha, com toda certeza, a química com ácido e com algum outro tipo de alisamento, com toda certeza vai alisar o seu cabelo muito mais. Muito mais. Por quê? Porque ele vai muito mais interno. Entendeu? O formol, ele fica no córtex. Ele fica ele fica na medula, ele fica na segunda camada do seu cabelo, entendeu? Porque o formol, ele não é especificamente uma química para alisar, ele é uma química para conservar, entendeu? Então ele hidrata muito mais do que ele alisa, tá? Então qual que é a diferença? As progressivas e as químicas sem formol, elas são mais corrosivas, elas são mais agressivas. E as com formol, elas são um pouco menos agressivas, porque ela é para estabilizar, ela hidrata, e o formol, na verdade, ele não é um componente para alisar o seu cabelo, ele é um componente para ele fixar, para ele manter ali, sabe? Principalmente se for uma progressiva com formol, que ela tem bastante proteína, aminoácidos, óleos, ele abre um pouco a sua cutícula do seu cabelo, ali até na medula, tá? E ele coloca ali os nutrientes e depois ele conserva, porque o formol ele é para conservar, o formol ele não é para alisar, tá? E as outras químicas, ele invade
todo o seu cabelo, muda lá toda a estrutura interna do seu fio e depois você precisa automaticamente recuperar o seu cabelo, tá? Porque químicas, principalmente se você usa depois luzes, se você usa tintura, você toma muito cuidado, porque você precisa recuperar o seu cabelo primeiro, depois de uma química que é conforme se você tivesse feito uma cirurgia, tá? No seu corpo, no seu cabelo, e daí você precisa recuperar, tá? Por favor, logo após uma química, gente, isso não é praxe, tá? Você precisa passar óleos, passar máscara, passar todo tipo de proteção no seu cabelo, tá? Porque realmente é uma coisa, assim, muito corrosiva, tá? Essa é a minha dica pra você hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. E eu te espero no próximo vídeo. Qualquer dúvida, é só me mandar que eu respondo com todo carinho, com toda certeza. Um beijo e até o próximo vídeo.